2 milhões de devotos, mais de 106 quilômetros percorridos em 11 romarias, uma festa de 2.600.000 reais, 220 anos de história. Sírio, uma palavra de 5 letras e vários significados. A fé, a cultura, a história e a ciência do Círio de Nazaré, agora na Rádio Web UFPA. Círio de Nazaré. A fé e a ciência. Um encontro inusitado foi às margens do igarapé do Murutucu que Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora de Nazaré. Plácido, então, resolveu fazer de sua humilde choupana o abrigo da Santinha. Mas o caboclo não contava com uma coisa. A imagem voltava ao lugar onde foi encontrada. Logo, o igarapé seria uma capela pequena que hoje é o símbolo de uma das maiores manifestações de fé do mundo. Em 1792, o Vaticano autorizou e no ano seguinte foi realizada a primeira procissão em homenagem à Virgem de Nazaré. Era o início de uma relação íntima do povo paraense com aquela que os fiéis aprenderam a chamar de mãe. Era a primeira grande festa do Círio de Nazaré. Apesar de a devoção ser mais representativa hoje em Belém, ela começou em Portugal, em meados do século XIV. Segundo a lenda, a imagem de Nossa Senhora teve origem em Nazaré, na Galileia, e representa a Virgem Maria sentada, de cor escura, carregando no colo o menino Jesus. A imagem surgiu em Portugal no ano de 711 e, após ser considerada responsável por muitos milagres no país luso, em 1377, o rei Dom Fernando fundou o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, local de peregrinação de muitos fiéis. Em Portugal, o Círio é realizado todo dia 8 de setembro. Em Belém, a festa que hoje reúne mais de 2 milhões de pessoas em uma única manhã já teve um número significativo de romeiros na primeira edição, em 1793. Segundo historiadores, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o primeiro Círio na capital paraense. Uma multidão, quando considerado o tamanho reduzido da cidade e da população paraense nessa época. Segundo o professor e pesquisador em história Márcio Couto Henrique, o Círio sempre foi uma festa de caráter popular e a afinidade do povo paraense com Nossa Senhora de Nazaré se tornou, com o passar dos anos, maior que a própria devoção à padroeira de Belém. Desde a origem, a maioria maciça dos participantes do Círio são pessoas ligadas às classes populares. Isso tem um significado muito importante, porque, por exemplo, a padroeira de Belém não é Nossa Senhora de Nazaré, é Nossa Senhora de Belém. Mas desde o século XIX, o Círio sempre atraiu mais devotos populares do que a própria padroeira de Belém. Então o Círio, desde o seu início, desde a sua origem, tem essa característica de ser uma festa eminentemente popular. O Círio nunca parou de crescer, mas foi na metade do século XX que a festa ganhou notoriedade nacional e até internacional. E os meios de comunicação são apontados como um dos responsáveis pela divulgação dessa festa religiosa. Essa explosão numérica na participação no Círio se dá a partir do surgimento dos grandes meios de comunicação. Então, por exemplo, a partir do surgimento dos jornais de grande circulação aqui no estado do Pará, a partir do surgimento do rádio e da televisão também, que vão ser instrumentos de comunicação que vão passar a fazer uma divulgação muito maior, e a partir desses meios de comunicação que vai acontecer esse processo de espetacularização do Círio, que vai se tornar de fato um fenômeno de grande massa. Mas quando a imprensa não era tão forte, a própria santa fez sua fama. Milagres atribuídos a ela são conhecidos desde a época em que a primeira imagem foi encontrada em Portugal. Um desses teria ocorrido no ano de 1846, quando um brigue que levava passageiros de Belém para Lisboa naufragou. Ao invocar a ajuda da Virgem, o navio foi resgatado por um bote que anos antes havia transportado a imagem. A partir de 1855, o bote passou a acompanhar a procissão do Círio e ser o depósito dos ex-votos dos promesseiros. Hoje, ele é um dos conhecidos carros dos milagres.
Em toda a procissão, são 12 carros, onde são depositados objetos de cera ou de miriti, que representam as graças alcançadas. São pernas, cabeças, mãos, braços, casas e barcos, curas e conquistas materiais obtidas com a ajuda de Nossa Senhora de Nazaré. Para os devotos, os pedidos atendidos exigem um sacrifício. As promessas são pagas acompanhando a procissão. A pé, milhões de pessoas se unem e percorrem as ruas de Belém em uma caminhada de mais de 3,5 km. O símbolo dessa devoção é a corda, que conecta a imagem da Virgem Santa aos fiéis. Mas quando foi utilizada pela primeira vez em 1855, a corda não tinha todo esse simbolismo. O objetivo era simplesmente desatolar a berlinda, como conta o padre Giovanni Incampo. Então, ao longo da história do Sírio, muitas coisas foram introduzidas ou foram eliminadas. Isto faz parte um pouco da história humana. Tantos símbolos do Sírio vieram depois. É o povo que construiu o Sírio. Exemplo clássico da corda. Quando começou o Sírio, a corda não existia. Uma necessidade lá na beira-rio, a berlinda afundou, precisava puxá-la. O forno começa a apanhar uma corda. Isto viu que dava, não sei, um sentido, o povo reconheceu que a corda, em lugar de ser um pedaço de malva na mão para puxar um carro afundado, para ele foi a expressão de ligação entre a vida dele com Nossa Senhora. Então seja bem-vinda a corda, que foi se prolongando, se alongando, se crescendo e se tornou quase um símbolo característico do Sírio. E esta ligação do povo através da corda é uma expressão belíssima que a igreja abençoa e a cultura também aprovou e se tornou muito interessante. Com o tempo, a corda se tornou o elo entre os promesseiros e a padroeira da Amazônia. E como a corda é atrelada à berlinda, é a caminhada dos devotos que dá ritmo à procissão. Em 2004, foi registrada a romaria mais longa da história, com 9 horas e 15 minutos. E a chegada da imagem ao Centro Arquitetônico de Nazaré só ocorreu por volta das 4 horas da tarde. Desde então, a corda tem sido desatrelada da berlinda para dar mais agilidade à procissão. Os fiéis não gostaram muito e logo passaram a ter uma nova atitude nos momentos finais da caminhada. Quem conta é a professora e pesquisadora Ivone Xavier. À medida que as estações elas são desatreladas, surge hoje um fenômeno novo que é esmiuçar, é estraçalhar a corda. Os promesseiros imediatamente cortam a corda, pegam aqueles pedaços pequenos, aqueles dorsos de sisais que são rapidamente destrinchados. Mas a festa do Sírio não se resume ao segundo domingo de outubro. No total, 11 romarias acontecem durante a quadra nazarena. A primeira é o traslado da imagem para os municípios de Ananindeua e Marituba. Na noite de sexta, a imagem fica em vigília na Igreja Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Na manhã do sábado, começa a Romaria Rodoviária, que leva a imagem até a Igreja Matriz, no distrito de Coraci. Depois de um percurso de 24 quilômetros, a imagem é colocada em uma embarcação da Marinha. A partir daí, começa a Romaria Fluvial, que percorre as águas da Baía de Guajará até a escadinha do Cais do Porto, em Belém. Em seguida, é a vez da Moto Romaria, que segue até o Colégio Gentil Bittencourt. No fim da tarde, uma missa aberta é celebrada e começa a Quinta Romaria, a trasladação. O trajeto é o mesmo da procissão do domingo, só que no sentido inverso, indo da Basílica Santuário à Catedral Metropolitana. Mais de 1 milhão de fiéis acompanham a imagem com velas acesas. Assim como na Grande Romaria do domingo, no trajeto, os devotos prestam homenagens com fogos de artifício ou papel picado quando a imagem passa. Às 7 da manhã do domingo, começa a mais tradicional das romarias, que leva mais de 2 milhões de fiéis às ruas do centro de Belém. Ao final da peregrinação, é celebrada uma missa campal em frente à Basílica Santuário.
Até o final da quadra nazarena, outras 4 romarias acontecem, culminando no Recírio, que ocorre 15 dias depois da grande festa, quando a imagem peregrina retorna ao Colégio Gentil Bittencourt. Ao longo dos anos, as romarias ganham mais público e dão a oportunidade de todos chegarem o mais perto possível da Santinha. Mas, para o professor e pesquisador Márcio Couto, nenhuma delas tira o brilho da grande procissão. A gente pode dizer que das romarias que surgiram no século XVIII ou no século XIX, a Romaria do Círio de Nazaré é a única que subsiste, né? Essas outras romarias são importantes para a Igreja Católica no sentido de fortalecer a presença da Igreja Católica na região, mas é interessante perceber que, de certa maneira, todas elas, de uma forma ou de outra, acabam se inspirando na procissão principal do Círio de Nazaré. São procissões paralelas, mas que ainda não têm a mesma importância, a mesma grandiosidade, mas a gente pode ver também que essa marca da força da presença popular ou da organização popular, ela não se dá da mesma forma no Círio e nas outras romarias, porque basicamente essas outras romarias que ocorrem ao longo do ano são romarias, de certa maneira, estabelecidas a partir da Igreja Católica, da hierarquia católica, e não romarias de cunho eminentemente popular, como no caso do Círio. Além das romarias, a quadra nazarena é marcada por outros momentos importantes. Um dos mais emocionantes para os fiéis é a descida da imagem original do Glória da Basílica. Durante 15 dias, os devotos têm a oportunidade de ficar bem perto da imagem encontrada em 1700 pelo Caboclo Plácido. A cerimônia é embalada por cânticos e orações. O Arraial de Nazaré, o Alto do Círio, o Arrastão do Boi Pavulagem e a Feira dos Brinquedos de Miriti são apenas alguns exemplos de atrações que acontecem também durante a quadra nazarena. Para o padre da Basílica de Nossa Senhora, Giovanni Incampo, os novos eventos que foram agregados ao Círio e a maior organização do evento contribuíram para tornar a procissão em homenagem à Virgem de Nazaré uma cerimônia de milhões de pessoas. É o povo que faz o Círio, nem o arcebispo, nem o clero, nem a diretoria. O povo que faz o Círio. E o povo expressa esta religiosidade através do Círio. O que nós podemos dizer, aumento, desenvolvimento, crescimento, não é tanto a religiosidade quanto a exterioridade desta religiosidade, porque o povo gosta também da parte lúdica da vida, cioè a festividade, a alegria. E naturalmente, quanto mais se organiza o Círio, quanto mais tecnicamente se organize, tanto mais se manifesta esta alma de religiosidade. No próximo bloco, você vai saber como o Círio de Nazaré movimenta a cidade de Belém. Nos setores da economia e do turismo, a capital movimenta milhões. Já na cultura, Belém vive uma efervescência com atrações para todos os gostos. Círio de Nazaré. A fé e a ciência. Círio de Nazaré. A fé e a ciência. Uma festa de fé, mas também um bom momento para a economia e para o turismo no Pará. Só em 2012, a diretoria da Festa de Nazaré espera que durante o Círio, cerca de 60 milhões de reais sejam movimentados na economia local. Só a organização investe quase 3 milhões de reais para a realização do Círio. Um dos beneficiados por esses recursos é o comércio. Para o setor, esta é uma das melhores épocas do ano. Destaque para a área de alimentação, que é impulsionada pela produção e venda de comidas típicas. Entre os ingredientes dos pratos tradicionais do almoço do Círio estão a maniva e o tucupi. Michel Martins, vendedor que trabalha há 15 anos na Feira do Ver-o-Peso, diz que a venda de maniva cresce nessa época do ano. Uma comida tradicional, a venda cresce cerca de 200% na época do Círio. Tem um crescimento muito alto. 3 semanas de venda e o povo do Pará, ele tem que ter na mesa, nem que seja um pouco, mas tem que ter. O pato no tucupi, a maniçoba, o frango no tucupi.
O setor do emprego também fica em alta em Belém. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, só na época da festa são gerados algo em torno de 23 mil empregos diretos e indiretos, principalmente temporários. Durante o Círio, aumenta também o trabalho informal e o Círio se torna uma boa oportunidade para ganhar dinheiro extra. A população paraense sente os benefícios que o Círio de Nazaré proporciona. Todos os anos, milhares de turistas vindos do Brasil e do exterior participam da festa. A estimativa do DIEESE é que em 2012 os turistas deixem na economia local em torno de 28 milhões de dólares. E o melhor, de acordo com uma pesquisa realizada pelo governo do Pará, 95% dos turistas que vêm a Belém manifestam interesse em voltar. Uma das estratégias da diretoria da festa e do governo do estado para incentivar a permanência dos visitantes é a aposta no turismo religioso. O investimento chega em locais como o centro histórico da cidade, onde podem ser encontradas as belas igrejas construídas desde o período colonial. A Catedral da Sé, o Museu de Arte Sacra, a Igreja do Carmo e a Igreja das Mercês são algumas das atrações desse circuito. O padre Giovanni Campo, da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, fala sobre o crescimento do turismo religioso aqui no estado. Os turistas vêm porque hoje se formou, através da propaganda e da aproximação dos povos pelos meios de comunicação, os transportes facilitaram também a movimentação de várias populações de um lugar para o outro. Então os turistas obedecem àquilo que hoje está explodindo cada vez mais, embora seja no início, mas vai com certeza aumentar, que é o turismo religioso. Outra forma de promover a religiosidade e a circulação econômica é por meio da cultura. Desde 2005, a diretoria da festa organiza o Círio Musical, que traz a Belém importantes nomes da música católica, entre eles o padre Antônio Maria e o padre Fábio de Melo. Quando a vida faz nascer o mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior. Fora do campo religioso, as manifestações culturais e a gastronomia paraense também têm ajudado a tornar o Círio uma festa mais diversa. Atrações culturais paralelas, como o Arrastão do Círio, promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, a Festa da Chiquita e o Alto do Círio, divulgam os artistas locais e movimentam a cena cultural belenense. A Universidade Federal do Pará, por exemplo, promove um desses eventos, o Alto do Círio. No mês de outubro, em Belém do Pará. Um espetáculo itinerante que usa as ruas do bairro da Cidade Velha como palco. Esse é o Alto do Círio, um espetáculo teatral realizado anualmente na sexta-feira antes do Círio, desde 1993. A iniciativa foi criada no Núcleo de Arte, que hoje é chamado de Centro das Artes da UFPA. O alto é baseado em manifestações cênicas ancestrais, inspirado nos altos medievais e nos altos religiosos. A ideia surgiu como uma forma de unir artistas profissionais e amadores, não só para homenagear o Círio, mas também para fortalecer o conhecido tripé que sustenta a universidade: ensino, pesquisa e extensão. É o que nos conta o diretor do evento, Beto Benoni. O objetivo naquele momento era isso: mostrar o que a universidade produz enquanto arte e revitalizar a Cidade Velha, onde começou. Tanto que as estações, elas foram criadas, elas foram pensadas, tinham cenas em cada uma delas, em frente à Igreja da Sé, à Igreja de Santo Alexandre, com o intuito de mostrar um pouco da cultura local, dos nossos mitos, das nossas lendas, e abrir os olhos da cidade para aquele espaço que naquele período estava semi-abandonado. Então era criar um espetáculo de rua feito pela academia, com todas as linguagens oferecidas pela academia: a dança, o teatro, as artes plásticas, as artes visuais, a música, e revitalizar esse espaço. No espetáculo, o público se depara com as mais variadas linguagens artísticas. Assim, o popular e o erudito, o urbano e o ribeirinho, a oração e a dança se misturam no Alto do Círio, que oferece um verdadeiro mosaico da diversidade cultural amazônica. Mesmo com toda essa mescla de religiosidade e cultura popular, o Alto ainda não faz parte das festividades do calendário oficial do Círio de Nazaré. O Alto, até hoje, ele ainda não faz parte oficialmente do calendário do Círio de Nazaré. A
Apesar de, em 2004, o IPHAN reconheceu o alto enquanto patrimônio imaterial atrelado ao Círio de Nazaré devido a isso, a sua presença todos os anos, na sexta-feira que antecede o Círio, e a aceitação popular, as linguagens que são misturadas nesse cortejo, que ele tem uma estrutura de carnaval. Então, ele é reconhecido pelo IPHAN como patrimônio material atrelado ao Círio de Nazaré. Segundo o diretor Beto Benoni, nunca chegou nenhum tipo de documento por parte da igreja criticando a manifestação. Pelo contrário, conta com o apoio, por exemplo, da Catedral da Sé, que disponibiliza uma estrutura de palco para a realização das apresentações. Mesmo não sendo oficial, o Alto do Círio conquistou o público e já faz parte do imaginário popular, além de ser vinculado à festa maior, a procissão do Círio de Nazaré, o que consolida sua realização todos os anos. Além desse grande teatro a céu aberto, como é conhecido o Alto do Círio, no período da Quadra Nazarena, outras festividades acontecem na cidade. O Círio Musical, que acontece todos os anos na Praça Santuário, em frente à Basílica, é um desses eventos. Outro evento popular é o Arrastão do Círio, um cortejo cultural que já acontece há 12 anos. O festejo começa depois do fim da Romaria Fluvial, na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas. Na Avenida Presidente Vargas, o cortejo segue até a Praça da República. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado. Durante o trajeto, os participantes são apresentados ao universo ribeirinho, com os brinquedos de Miriti e o trabalho dos artesãos. Toda a caminhada é embalada ao som do animado Batalhão da Estrela, conhecido como Arraial do Pavulagem. A Praça da República também é palco de outra importante festividade. É a Festa da Chiquita, com concursos, desfiles e músicas para todos os gostos. Maria de Nazaré. A Chiquita acontece desde 1970, sempre no sábado que antecede o Círio. O público participante é principalmente LGBTT e simpatizantes, que fazem do festejo uma celebração da diversidade sexual. Além das festas religiosas e culturais, o Círio também é sinônimo de uma rica gastronomia. Vamos conhecer um pouco mais das delícias da nossa região que formam o almoço do Círio. Durante o Círio de Nazaré, Belém ganha um aroma especial. Nas ruas, se sente principalmente o cheiro da maniva e do tucupi. Os sabores exóticos marcam o almoço do Círio, que já é tradição na mesa dos paraenses. E a população faz de tudo para ter o melhor almoço. Por exemplo, muitos passam até 7 dias fervendo a maniva para fazer aquela maniçoba. Outros criam patos no quintal de casa para poder saborear o famoso pato no tucupi. A culinária paraense também é rica em frutas como o cupuaçu e o bacuri, que servem de ingredientes para muitas sobremesas. Em locais como a Estação das Docas, é possível encontrar um pouco de cada um desses sabores. O chefe de cozinha Jorge de Oliveira fala como é a procura pelos pratos regionais nessa época. Aqui no nosso restaurante, o que nós temos para oferecer para o nosso turista? Nós temos o tradicional, o pato no tucupi, e tentamos transformar pratos conhecidos para o nosso regionalismo, como uma pescada com pesto de chicória, como um filhote, que já é o nosso peixe com uma crosta de castanha do Pará. Então é um atrativo, que a gente começa a perceber que não fica só na simplicidade, não fica só naquele que a gente chama feijão com arroz paraense. Aquilo de sempre, o pato no tucupi, a maniçoba, o vatapá, a gente consegue transformar o nosso regionalismo pela diversidade que a gente tem dentro do nosso Pará. Mas o devoto paraense não deixa de lado a tradição de fazer o almoço em casa. E a procura pelos ingredientes é grande, como diz o feirante Luciano Gomes. Sempre no período do Círio a venda, a tendência é aumentar. Maniva crua e a cozida. Porque é um prato tradicional, né? É um prato típico da época do Círio, a maniçoba, assim como o pato no tucupi. Para o chefe de cozinha Jorge de Oliveira, hoje o almoço do Círio vai muito além da gastronomia e se tornou parte da cultura paraense. O que representa para mim é a nossa identificação cultural. É quando o Pará realmente mostra para o mundo a nossa identidade. Eu acho isso muito fantástico, muito positivo para o nosso Pará. Você vê que o período do Círio dizem que é um Natal para o paraense. É quando você abre suas portas, você se confraterniza com seu vizinho, que você recebe pessoas na sua casa e a mesa está farta.
e não importa quem seja, se seja parente, se seja vizinho, se seja um amigo do vizinho, a sua porta está aberta, a pessoa entra, senta, almoça junto, confraterniza, e nesse momento ali na mesa está toda a expressão cultural, nossas raízes. O Círio de Nazaré é uma festa de milhões de devotos e também de muitos significados. A influência da devoção a Nossa Senhora de Nazaré está na economia, no desenvolvimento do turismo, na culinária e nas manifestações artísticas do Pará. E com essa dimensão, o Círio acabou se tornando uma marca da identidade do povo paraense e até estimula a curiosidade científica. No próximo bloco, saiba como o Círio, de manifestação religiosa popular, se tornou objeto de estudo científico. Círio de Nazaré. A fé e a ciência. Círio de Nazaré. A fé e a ciência. A devoção a Nossa Senhora de Nazaré foi introduzida no Pará pelos jesuítas no século XVII. Depois disso, a devoção só fez aumentar e em 2012 é realizado aqui no Pará o Círio de número 220. O início do mês de outubro é quando o pato, o tucupi e a maniçoba se tornam os alimentos mais procurados pelo povo paraense. É nessa época também que os devotos arrumam a casa e a cidade para receber os parentes que vêm de outros municípios, além dos turistas que vêm assistir esse espetáculo de fé e cultura. Todos esses aspectos tornam o Círio uma festa muito importante. O fato dele ser construído por diferentes pessoas e por agregar vários símbolos como a corda, os objetos dos promesseiros, torna necessária a existência de estudos científicos sobre toda a manifestação. E é o que pensa o padre da Basílica de Nazaré, Giovanni Campo. A universidade e com todas as outras organizações de alta cultura não podem ficar indiferentes a este fenômeno, porque é um fenômeno que pega toda a população e todos os vários níveis da nossa sociedade. Então, querer reduzir o Círio a um fenômeno puramente religioso que interessa só aos católicos, e entre os católicos só os católicos mais afervorados, seria contrassenso, significaria muita ignorância ou muito apriorismo ou até uma falta de respeito àquilo que é um grandíssimo valor que a cultura paraense possui. O primeiro estudo científico registrado sobre o Círio é de autoria do cientista Isidoro Alves. Na década de 70, no século XX, o pesquisador escreveu a dissertação de mestrado intitulada Carnaval Devoto. Muitos outros trabalhos vieram depois. Em 2010, por exemplo, o professor de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, Najib Charoni Filho, projetou estruturas de alumínio que facilitavam a atividade dos promesseiros de puxarem a corda. A velocidade e a direção da procissão também contaram com a contribuição da ciência. No Pará e também em outros estados, existem pesquisas sobre o Círio nas áreas de antropologia, turismo, economia, sociologia, comunicação, entre outras. Para a pesquisadora e professora da Universidade da Amazônia, Ivone Xavier, estudar a festa permite ao paraense ver como é construída a sua própria identidade. A intenção desses estudos, pelo menos na dimensão local, é de possibilitar reflexões acerca do processo de construção das nossas identidades sociais, das nossas identidades culturais e tentar elaborar conhecimentos acerca de quem nós somos de fato. O que é ser amazônida, o que é ser paraense, o que é viver uma festa como esse porte. Quando produziu o Carnaval Devoto, o pesquisador Isidoro Alves tentou falar de todos os aspectos do Círio. Nos trabalhos mais recentes, ao contrário, os cientistas fazem recortes do Círio. É o caso da pesquisadora Mariana Ximenes, que estuda as peregrinações de Nossa Senhora de Nazaré no bairro do Marizal, em Belém. Em seu estudo, uma das preocupações da professora é investigar o conflito entre o catolicismo popular e o oficial. O catolicismo vem ao longo dos anos tendo isso, e aí é sempre esse movimento, né? A população manifestando de algum jeito, que nem sempre é o jeito que a igreja recomenda, mas que ao mesmo tempo um tem que lidar com o outro. Não é o caso de um dominar o outro necessariamente. A igreja tenta impor essas regras, né? E tenta dominar e regularizar, mas ela não consegue, porque o catolicismo popular é muito forte, as pessoas não abandonam seus hábitos, né? E elas nem entendem que tem que abandonar.
Para Mariana Ximenes, esse conflito promove mudanças na postura da igreja e renova o catolicismo popular. Aliás, renovação é algo presente também na cobertura midiática do Sírio. A mídia é apontada como uma das responsáveis pela expansão do Sírio para os outros territórios. Foi o que concluiu um estudo realizado pela professora Regina Alves, que você conhece agora. Com o slogan "Agora todos vão ver o Sírio", a Marajoara foi a primeira emissora de televisão a transmitir a procissão para os lares paraenses. Em 1961, a emissora tinha acabado de ser implantada e, de cara, já foi marcada pelo pioneirismo de transmitir a maior romaria católica do mundo. Desde então, as redes de TV locais não medem esforços para levar todos os detalhes da festa para a telinha. Como jornalista, a professora Regina Alves trabalhou em transmissões ao vivo e pode ver a arquitetura que a televisão fazia e faz para narrar o evento que mobiliza a cidade. Os meios técnicos, as câmeras, os equipamentos para ao vivo eram escassos diante da grandeza do evento. Eu acredito que é uma transmissão ao vivo inédita no Brasil e mesmo no mundo. Mas nem todo o esforço das equipes de jornalismo é capaz de cobrir toda a dimensão da grande romaria. A professora chama a atenção para o fato de que o Sírio consegue ser superior aos meios de comunicação. Em 2004, por exemplo, uma TV local teve que abandonar a transmissão do Sírio por conta do longo tempo da procissão, que nesse ano foi até às 4h30 da tarde. Hoje, 51 anos após a primeira transmissão, o Sírio está em todos os tipos de mídia. Agora, quem mora no outro lado do mundo pode assistir pela internet e até acompanhando o passo a passo da Berlinda pelas redes sociais. Esse fenômeno acaba aproximando pessoas que estão distantes e cria uma outra forma de vivência do Sírio. E a mídia tem uma coisa muito importante no Sírio, ela mundializou o Sírio. E foram as transmissões de televisão replicadas pela internet, por essa convergência aí de mídia, você vê o Sírio ganhando o mundo. Cria umas categorias, como por exemplo, o romeiro da internet, o cara que acompanha o Sírio pela internet, o cara que está na Iugoslávia, no Japão, na China e que está se sentindo em Belém do Pará. Em sua dissertação de mestrado, intitulada Sírio de Nazaré, da Taba Marajoara à Aldeia Global, Regina Alves percebe a relação de interesses e poder entre a mídia e o Sírio de Nazaré e apontou que desse conflito podem surgir mudanças na festa. Eu identifiquei que algumas mudanças que estavam acontecendo ali tinham muito a ver também com a mídia, com a imagem que a mídia transmitia da festa, com interesses da mídia na festa, e vi também que elas seriam possíveis usando a mídia. A berlinda, a corda, o carro dos milagres e dos cortejos e o próprio almoço do Sírio podem ser considerados elementos que simbolizam a festividade. E foi exatamente com o objetivo de estudar os significados culturais desses símbolos que a professora Ivone Xavier desenvolveu a pesquisa Sírio de Nazaré, a festa da fé e suas ressignificações culturais. Nesse trabalho, a professora também estuda a formação cultural contemporânea da festa. Não se pode pensá-lo apenas numa dimensão de uma cultura eminentemente popular. Ele é uma manifestação de caráter popular por conta do catolicismo devocional, mas é sobretudo hoje uma cultura massiva, porque vende a cidade, vende produtos, você vê campanhas como a Sadia, por exemplo, incitando ou elaborando peças publicitárias para garantir o almoço, mas substituindo o pato. Substitui o pato pelo peru, substitui o pato pelo chester, mas garante o pato no tucupi. Então, isso mostra o quanto a festa ela está revitalizada. Ela consegue, pelo peso da sua tradição, abarcar todas essas possibilidades de transformações, sem que isso altere o peso da tradição que está presente na própria festa. Cada objeto tem uma representação. Para a professora Ivone Xavier, a corda é como um elemento de disputa. De um lado está a diretoria da festa e do outro estão os devotos. De acordo com a pesquisadora, os promesseiros têm uma relação simbólica com a santa e a maioria deles utiliza a corda como elemento de comunicação. Ao longo dos anos, dos séculos, inclusive, a corda sempre foi acusada de atrasar, de causar uma certa desestrutura à festa. E a diretoria da festa sempre teve mecanismos de controle, de tentar coibir ou o uso da corda
corda, estabelecer espaços para homens e para mulheres, sem que isso tenha sido acordado com o devoto, com o promesseiro. E sempre essas imposições, elas não são muito bem aceitas. A última delas foi desatrelar a corda ao longo da procissão. Já é uma outra tentativa de mostrar que, embora popular, mas ela sofre os desígnios ou as limitações ou as imposições do ponto de vista estrutural de quem pensa a festa, que é a diretoria da festa. Um trabalho parecido com esse é desenvolvido pela professora do curso de Letras da UFPA, Rosa Brasil, intitulado Objetos e Promessas no Círio de Nazaré, Processos Semióticos e Ressignificação. O projeto estuda os objetos que são carregados no dia do Círio pelos promesseiros. Segundo a pesquisadora, esses objetos formam, junto com o promesseiro, um objeto estético. Não dá para se fazer, por exemplo, como se faz em Belém ainda, em alguns determinados museus, né, que expõem esses objetos em prateleiras. Na verdade, todo o processo, o objeto com o promesseiro, com a postura, como ele carrega o objeto para cima, quase fazendo uma reverência e tudo mais à santa, tudo isso é um objeto estético que é o nosso foco de pesquisa. O projeto da professora Rosa Brasil já é desenvolvido há 4 anos e agora parte para a investigação dos significados dos ex-votos, que são as miniaturas de casas, barcos, cruzes, anjos e outros objetos carregados pelos promesseiros. Para Rosa Brasil, os objetos são uma forma de narrar a graça alcançada. Para ela, essa narração faz parte do campo do patrimônio imaterial e contribui para a construção da identidade dos paraenses. Há necessidade de nós guardarmos isso na memória para formarmos a nossa identidade a partir da história, e é uma história viva que se renova ao mesmo tempo que se repete. Esses e outros estudos científicos ajudam a sociedade a compreender a importância cultural do Círio e também a se beneficiar com o evento. A trasladação, o almoço, a corda, a berlinda, o arraial são apenas alguns dos símbolos que fazem parte da história e que representam a grande festa do Círio, patrimônio cultural imaterial do Brasil. O historiador Márcio Couto diz por que o paraense tem motivos para se reconhecer e se orgulhar do Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré de Belém do Pará, ele foi registrado como patrimônio cultural brasileiro não por ser uma manifestação religiosa católica. Ele foi eleito como patrimônio cultural e material brasileiro porque é possível perceber no Círio, ao longo de sua história, elementos que são fundamentais para a identidade cultural dos brasileiros. Então, o Círio extrapola a questão de ser ou não ser católico. Então, nós podemos perceber no Círio, por exemplo, a questão da mistura das raças, da mestiçagem, do sincretismo religioso. Ele expressa elementos fundamentais da identidade do homem brasileiro ou do homem da Amazônia, principalmente. Este programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Fabrício Queiroz, Fernando Gomes, Felipe Feitosa, Leandro Ribeiro, Mel Pinheiro, Rosana Medeiros e Viviane Oliveira. Reportagens, Felipe Feitosa, Leandro Ribeiro e Mel Pinheiro. Gravação e edição, João Nilo. Direção, Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa. E a gente fica por aqui, desejando a todos um feliz Círio de Nazaré.